Há um tipo de poluição que não se vê, mas que pesa sobre a alma. Não é feita apenas de sons, mas de distrações, de comparações, de vozes que gritam dentro e fora de nós. Chamamos isso de ruído. Ele pode vir das telas que nunca se apagam, das opiniões que nunca cessam, das exigências silenciosas que nos empurram todos os dias. O ruído nos arrasta sem que percebamos, como uma correnteza invisível, e é ele que turva a mente, impede o descanso, esconde o que realmente importa. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna da cor dos pensamentos que alimenta. Quando estamos cercados por ruídos, nossa mente se contamina. Absorvemos as cores da pressa, da ansiedade, da comparação, até acreditarmos que esse turbilhão é natural. Mas não é. O ruído é uma prisão, e muitas vezes, a mais difícil de perceber. Ele se infiltra nas pequenas coisas, como uma música de fundo que nunca se cala. E pouco, passamos a viver mais reagindo do que escolhendo. Sêneca, com sua clareza cortante, dizia: não é que temos pouco tempo, mas que o desperdiçamos com o que não importa. O ruído é justamente isso, o ladrão invisível da vida. Ele não nos rouba de uma vez, mas em um minuto perdido aqui, uma distração ali, uma preocupação que se repete sem necessidade. Quando percebemos, não foi o mundo que nos esvaziou. Fomos nós que entregamos nossas horas ao barulho. A melhor metáfora talvez seja a de um lago. Quando suas águas estão revoltas, nada se vê. A superfície reflete apenas confusão, movimento, espuma. Mas quando o lago se acalma, quando o vento cessa, a profundidade se revela. Assim também é a mente. Enquanto estiver agitada pelo ruído, não conseguimos enxergar quem somos, nem para onde estamos indo. É no silêncio, no intervalo em que tudo se aquieta, que a clareza surge. Ao retirar o ruído, o que encontramos não é vazio, mas direção. Não é ausência, mas poder. Porque o silêncio não é um buraco, é um espaço fértil. É nele que nasce a disciplina, a paz, a serenidade. É nele que se ouve a própria voz, que tantas vezes foi abafada por vozes externas. E é esse silêncio que os estoicos cultivavam, não como fuga do mundo, mas como retorno a si mesmos. O caminho que vamos percorrer juntos é o de descobrir o que acontece quando, pouco, retiramos os ruídos da vida. Veremos como a comparação constante nos prende, como as opiniões alheias nos invadem, como o excesso de informação nos fragmenta, como nossos próprios pensamentos se tornam um barulho ensurdecedor, e, por fim, como o silêncio pode ser a mais poderosa ferramenta de liberdade, porque é apenas quando o ruído morre que a verdade finalmente se revela. A comparação é um dos ruídos mais sutis e, ao mesmo tempo, mais corrosivos. Ela não chega de forma abrupta, não grita, não se impõe de maneira escandalosa. Surge em silêncios disfarçados, no olhar distraído para a vida dos outros, nas medidas invisíveis que usamos sem perceber. Um deslizar de tela, uma imagem exibida, uma conquista alheia que nos parece maior do que a nossa. E assim, como um veneno delicado, a comparação se infiltra e começa a envenenar a alma. As redes sociais, em especial, se tornaram o palco mais ruidoso dessa prisão. Nunca foi tão fácil comparar-se a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nunca foi tão simples sentir que estamos atrasados, pequenos, insuficientes. E nesse ciclo, passamos a viver não para nós, mas para os outros. Não para a nossa essência, mas para padrões fabricados. O ruído da comparação é traiçoeiro porque cria uma vida paralela, uma vida vivida mais para ser vista do que para ser sentida. Marco Aurélio, com sua sabedoria serena, advertia: é tolice se preocupar com o que dizem os homens que nem sequer se conhecem a si mesmos. Como podemos medir nosso valor por julgamentos de pessoas que muitas vezes não se conhecem, não se entendem, não governam nem a própria mente? No entanto, é isso que fazemos quando nos entregamos à comparação. Permitimos que desconhecidos determinem se a nossa vida é suficiente ou não. A neurociência confirma esse ciclo. Cada vez que nos comparamos, ativamos circuitos de dopamina e ansiedade. O cérebro busca recompensa, mas encontra inquietação. O prazer é momentâneo, a angústia é duradoura. Essa dinâmica nos mantém presos em uma roda sem fim, como alguém que bebe água salgada na esperança de matar a sede. Quanto mais comparamos,
mais carentes nos tornamos. A comparação constante é ruído porque distorce o silêncio interior. Em vez de ouvir a própria voz, passamos a ouvir o eco do mundo. Em vez de caminhar na nossa trilha, passamos a seguir rastros alheios. E quanto acontece, mais distante ficamos de nós mesmos. A vida, no entanto, não é uma corrida contra os outros. É uma jornada íntima, única, que não pode ser medida por padrões externos. O ruído da comparação nos impede de perceber essa verdade simples. Quando ele se cala, o que nasce é a liberdade de caminhar no próprio ritmo, com dignidade, com clareza, com paz. Entre todos os ruídos que nos acompanham, talvez nenhum seja tão persistente quanto o das opiniões externas. Ele não precisa ser gritado para ferir. Basta ser insinuado. Basta uma palavra mal colocada, um olhar de desaprovação, uma crítica leve. Esses ecos, quando não filtrados, se transformam em alto-falantes dentro da cabeça, repetindo frases que não nos pertencem, mas que passam a nos guiar como se fossem verdades absolutas. Epicteto, em sua lucidez, dizia: "Se buscas ser amado, já te tornaste escravo." A frase parece dura, mas carrega um aviso profundo. Quem vive na expectativa da aprovação perde a própria liberdade. Torna-se cativo de sorrisos alheios, prisioneiro de julgamentos que mudam a cada instante. Hoje aplaudido, amanhã esquecido. Hoje aceito, amanhã rejeitado. A mente que se alimenta desse ruído não encontra descanso, porque vive à mercê da instabilidade do mundo. A metáfora é clara. Viver segundo opiniões externas é como andar carregando alto-falantes de outras pessoas dentro da própria mente. Não há silêncio, não há espaço para reflexão. O que pensamos e sentimos se mistura ao barulho incessante de vozes que nunca foram nossas. É como se a própria vida se tornasse um palco em que atuamos não para nós, mas para uma plateia que nem sempre nos entende. Esse ruído corrói lentamente a essência, porque na tentativa de ser aceito, moldamos gestos, palavras e até sonhos para caber em expectativas alheias. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos de quem realmente somos. O preço da aprovação é a perda da identidade. O estoico não se torna insensível às pessoas, mas aprende a distinguir entre o que pertence a ele e o que pertence ao outro. Ele entende que pode ser criticado ou elogiado, mas que nenhum desses sons deve governar sua vida. A verdadeira liberdade nasce quando aprendemos a ouvir sem nos perder, a considerar sem nos aprisionar, a reconhecer sem nos submeter. O ruído das opiniões alheias não desaparece do mundo, mas pode desaparecer de dentro de nós. E quando isso acontece, surge um espaço de serenidade. Surge a clareza de uma mente que já não se curva ao aplauso ou ao desprezo, mas que caminha firme, guiada apenas pela própria consciência. Vivemos em uma era em que nunca se soube tanto sobre tudo, mas raramente se sabe algo em profundidade. A avalanche de informações que nos atinge diariamente cria uma ilusão de clareza, quando na verdade o que nasce é dispersão. Notícias que se sucedem sem pausa, notificações que interrompem cada minuto, imagens que se acumulam em um ritmo impossível de acompanhar. E nesse excesso, a mente não repousa, apenas salta de estímulo em estímulo, como um viajante que passa por 1000 cidades sem conhecer verdadeiramente nenhuma. Sêneca já criticava esse fenômeno em Roma, muito antes da era digital. Ele dizia: estar em toda parte é não estar em parte alguma. O excesso de movimento, de vozes, de estímulos, impede a profundidade. Hoje, essa frase é mais atual do que nunca. Ao tentarmos consumir tudo, não absorvemos nada. Ao nos expormos a uma infinidade de vozes, deixamos de ouvir a única voz que poderia nos orientar com clareza, a nossa própria. Esse ruído da informação não é apenas intelectual, mas também emocional. A cada notícia dramática, o corpo reage como se estivesse vivendo o acontecimento em primeira pessoa. A cada nova enxurrada de dados, a mente cria a ilusão de urgência. O resultado é uma alma fragmentada, incapaz de se concentrar no que realmente importa. Um exemplo simples ajuda a compreender. Quanto mais janelas abertas em um computador, mais lento ele se torna. Assim também funciona a mente. Ao mantermos dezenas de janelas de informações abertas ao mesmo tempo, sacrificamos nossa energia vital. Não é falta de inteligência, é falta de foco.
Não é falta de tempo, é excesso de ruído. Quando reduzimos as fontes de informação, recuperamos profundidade. Não se trata de ignorar o mundo, mas de filtrar o que realmente tem valor. O que transforma a vida não é a quantidade de informações que consumimos, mas a qualidade daquilo que escolhemos manter em silêncio dentro de nós. O ruído da informação excessiva não é um sinal de sabedoria, mas de distração. Quando ele se cala, a mente reencontra o fio da atenção. E com atenção, clareza. E com clareza, nasce a serenidade. Há um tipo de ruído ainda mais profundo do que o das telas, das notícias ou das vozes externas. É o ruído que nasce dentro de nós. São os pensamentos que se repetem sem descanso, as preocupações que giram em círculo, os diálogos internos que nunca se encerram. Esse barulho invisível pode ser mais ensurdecedor do que qualquer multidão, porque acompanha cada instante, mesmo no silêncio da noite. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força." Essa frase é um lembrete de que os acontecimentos podem ser incontroláveis, mas a forma como alimentamos nossos pensamentos depende de nós. Ainda assim, a mente desgovernada se entrega à repetição, como um disco arranhado que toca sempre a mesma melodia. O resultado é ansiedade, cansaço e a sensação de que a vida é um labirinto sem saída. A neurociência descreve esse processo como ruminância. O cérebro revisita os mesmos cenários, repete as mesmas falas, recria as mesmas dores. Mas essa repetição não nos protege, não nos prepara. Apenas nos aprisiona. O corpo reage como se estivesse vivendo o problema novamente, multiplicando a ansiedade e drenando energia. O futuro ainda não chegou, mas já estamos exaustos de tanto antecipá-lo. Esse ruído interno é traiçoeiro porque parece íntimo, parece nosso. No entanto, ele não é a nossa essência, mas apenas o hábito da mente não treinada. Quando não aprendemos a dirigir o pensamento, ele se torna um cavalo selvagem, correndo em círculos sem destino. Mas quando começamos a educá-lo, descobrimos que é possível conduzir essa força para clareza, disciplina e paz. O silêncio interior não nasce da ausência de pensamentos, mas da capacidade de dar forma a eles. Escrever, refletir, pausar, tudo isso pode se tornar treino para ordenar a mente. A repetição, que antes era prisão, pode se tornar disciplina. O ciclo que antes era barulho pode se tornar música. O ruído interno é talvez o mais difícil de enfrentar, mas também o mais transformador. Porque quando conseguimos acalmar esse barulho invisível, descobrimos que o mundo externo já não pesa tanto. E a vida, que antes parecia um labirinto, se revela como um caminho mais claro e possível. Quando pensamos em silêncio, muitos o associam a vazio, a ausência, a falta de vida. Mas, para os estoicos, o silêncio não era ausência, era presença. Era um espaço fértil onde o discernimento floresce, onde a alma encontra ordem, onde a mente se torna clara como em repouso. O silêncio é menos sobre calar o mundo e mais sobre escutar o que sempre esteve dentro de nós, mas que foi abafado pelo ruído incessante. Cleanto de Assos comparava a vida a uma corrida. Quem insiste em carregar pesos desnecessários não alcança a meta. O silêncio é justamente a leveza que permite atravessar essa corrida sem ser esmagado pela sobrecarga. Ele não retira a vida, ele a liberta. Ele não empobrece a experiência, ele a aprofunda. O silêncio não é uma perda, mas um ganho de espaço, de clareza, de serenidade. Na prática estoica, o silêncio era cultivado como disciplina. Momentos de reflexão, de escrita, de observação da própria mente, não como fuga, mas como treino, porque o silêncio é um exercício. Ele fortalece a atenção, depura os pensamentos, coloca em ordem aquilo que parecia caos. Até mesmo alguns instantes de quietude diária podem se transformar em alicerces de lucidez. Esse silêncio pode assumir muitas formas. O recolhimento intencional em meio à pressa, a pausa diante de uma reação impulsiva, o espaço interno que criamos para ouvir o que sentimos antes de nos deixarmos arrastar pelo que os outros dizem. É nesses instantes que a mente aprende a se reger, e não apenas a reagir. O silêncio como ferramenta estoica não é a negação do mundo,
mas a preparação para enfrentá-lo. Porque quem aprende a cultivar o silêncio descobre que o barulho externo já não domina. Descobre que não precisa carregar todos os sons dentro de si. E, ao se tornar mais leve, descobre também que pode caminhar mais longe. O silêncio é, em última instância, o maior aliado do estoico. Ele não apenas revela o que estava escondido, mas dá força para viver com mais clareza. Porque quando o barulho se dissolve, o que sobra não é vazio, mas a essência mais pura da vida. Depois de percorrer cada camada do barulho que invade a nossa vida, fica claro que o ruído não é apenas um incômodo passageiro. Ele é um ladrão silencioso, um inimigo invisível que drena nossa energia, fragmenta nossa atenção e nos impede de enxergar o que é essencial. Comparação, opiniões externas, excesso de informação, pensamentos repetitivos, tudo isso se acumula como ecos que nos afastam de nós mesmos. E a filosofia estoica surge como um convite a recolher a alma desse tumulto, a perceber que por trás do barulho existe uma clareza que sempre esteve presente, mas que precisa de silêncio para ser revelada. Marco Aurélio nos lembrou: se queres tranquilidade, faça menos, mas faça o essencial. Essa é a síntese do que acontece quando eliminamos os ruídos. Recuperamos foco, direção e energia. Descobrimos que não é a quantidade de coisas que fazemos, nem a quantidade de vozes que ouvimos, mas a qualidade do que escolhemos carregar que determina a serenidade. O silêncio nos devolve o poder de distinguir o que importa do que apenas distrai. Sêneca também advertia que quem está em toda parte não está em parte alguma. Sua crítica à vida pública romana, repleta de vozes e distrações, ecoa com perfeição no mundo moderno. Hoje estamos presentes em 1000 lugares ao mesmo tempo, mas ausentes de nós mesmos. Estamos conectados a todos, mas desligados da própria essência. O silêncio se torna, então, não um luxo, mas uma necessidade vital. Quando o ruído finalmente morre, o que nasce não é um vazio frio ou estéril. O que nasce é um espaço de força, de lucidez e de paz. O silêncio abre clareiras na mente para que possamos pensar com profundidade, sentir com autenticidade e agir com firmeza. Ele não nos afasta do mundo, mas nos devolve ao mundo mais inteiros, mais claros e mais serenos. A verdade é que a vida não exige que carreguemos todos os sons, todas as vozes, todas as pressões. Ela pede apenas que caminhemos com o que é essencial. E ao fazermos isso, não apenas encontramos paz, mas também moldamos o destino com mais consciência. Porque não é o barulho que constrói uma vida forte, mas o silêncio que a sustenta. Se este vídeo trouxe serenidade ao seu dia, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma palavra que resuma sua reflexão. Sugiro a palavra silêncio.